Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos, Parte 1. Introdução. Na realidade, Die Traumdeutung apareceu pela primeira vez em 1899. Esse fato é mencionado por Freud no início de seu segundo artigo sobre Joseph Popper, em 1932. Mas agora temos informações mais exatas por sua correspondência com Wilhelm Fliess. Em sua carta de 5 de novembro de 1899, Freud anuncia que, abre aspas, ontem, finalmente, o livro apareceu. Fecha aspas. E pela carta precedente, parece que o próprio Freud recebera de antemão 2 exemplares, cerca de uma quinzena antes, um dos quais enviara a Fliess como presente de aniversário. A Interpretação dos Sonhos foi um dos 2 livros que Freud manteve mais ou menos sistematicamente atualizados, à medida que foram passando por suas edições sucessivas. Após a 3ª edição da presente obra, as alterações nela feitas não foram indicadas de maneira alguma, o que produziu um efeito algo confuso sobre o leitor das edições posteriores, visto que o novo material às vezes implicava um conhecimento de modificações dos pontos de vista de Freud que datam de épocas muito posteriores ao período em que o livro foi originalmente escrito. Numa tentativa de superar essa dificuldade, os editores da primeira edição das obras completas de Freud reimprimiram a primeira edição de A Interpretação dos Sonhos em sua forma original num só volume, e enfeixaram num segundo volume todo o material que fora acrescentado depois. Infelizmente, contudo, o trabalho não foi efetuado de modo muito sistemático, pois os próprios acréscimos não foram datados, e com isso grande parte da vantagem do plano foi sacrificada. Nas edições subsequentes, voltou-se ao antigo volume único e não diferenciado. O maior número de acréscimos versando sobre qualquer assunto isolado é constituído, sem dúvida, pelos que dizem respeito ao simbolismo dos sonhos. Freud explica, em sua História do Movimento Psicanalítico de 1914, bem como no início do capítulo 6, seção E desta obra, que chegou tardiamente a uma compreensão plena da importância dessa faceta do assunto. Na primeira edição, o exame do simbolismo limitou-se a algumas páginas e ao único sonho modelo no final da seção sobre as considerações sobre a representabilidade, no capítulo 6. Na segunda edição, de 1909, nada foi acrescentado a esta seção, mas, por outro lado, várias páginas sobre o simbolismo sexual foram inseridas no fim da seção sobre sonhos típicos, no capítulo 5. Estas foram consideravelmente ampliadas na 3ª edição, de 1911, enquanto o trecho original do capítulo 6 continuou ainda inalterado. Era evidente que uma reorganização há muito se fazia necessária, e na 4ª edição, de 1914, uma seção inteiramente nova sobre o simbolismo foi introduzida no capítulo 6, e para ela transpôs-se então o material sobre o assunto que se acumulara no capítulo 5, junto com grande quantidade de material inteiramente novo. Não se fizeram quaisquer modificações na estrutura do livro nas edições posteriores, embora outro grande volume de material tenha sido acrescido. Após a versão em 2 volumes, de 1925, alguns trechos da seção sobre sonhos típicos no capítulo 5, que haviam sido totalmente abandonados numa fase anterior, foram reinseridos. Na 4ª, na 5ª, na 6ª e na 7ª edições, isto é, de 1914 até 1922, 2 ensaios de autoria de Otto Henck sobre os sonhos e a literatura criativa e sonhos e mitos foram publicados no final do capítulo 6, mas foram posteriormente omitidos. Restam as bibliografias. A primeira edição continha uma lista de cerca de 80 livros, e a grande maioria deles Freud faz referência no texto. Esta lista permaneceu inalterada na 2ª e na 3ª edições, porém, na 3ª, uma segunda relação foi acrescentada, contendo cerca de 40 livros escritos desde 1900. Daí por diante, ambas as listas começaram a aumentar rapidamente, até que, na 8ª edição, a primeira delas continha cerca de 260 obras, e a segunda, mais de 200. Nessa fase, somente uns poucos títulos da primeira lista, pré-1900, eram de livros realmente mencionados no texto de Freud, enquanto, por outro lado, a segunda lista,
pós-1900, como se pode inferir das próprias observações de Freud em seus vários prefácios, não pôde realmente atualizar-se de acordo com a produção de escritos analíticos ou quase analíticos sobre o assunto. Além disso, muitas das obras citadas por Freud no texto não eram encontradas em nenhuma das duas listas. Parece provável que, a partir da terceira edição, Otto Rank tenha se tornado o principal responsável por essas bibliografias. Uma carta de Freud a André Breton, datada de 14 de dezembro de 1932, declara explicitamente que, na quarta edição e nas que vieram a seguir, as bibliografias ficaram inteiramente a cargo de Rank. Parte 2. Histórico. A publicação da correspondência de Freud com Fliess permite-nos acompanhar a redação de A Interpretação de Sonhos com certa riqueza de detalhes. Na História do Movimento Psicanalítico de 1914, Freud escreveu rememorando seu lento ritmo de publicação nos primeiros tempos. Abre aspas. A interpretação dos sonhos, por exemplo, foi concluída em todos os seus aspectos essenciais no começo de 1896, mas só foi escrita no verão de 1899. Fecha aspas. Da mesma forma, nas notas introdutórias a seu trabalho sobre as consequências psicológicas da distinção anatômica entre os sexos, de 1925, ele escreveu, abre aspas, minha interpretação dos sonhos e meu fragmento da análise de um caso de histeria foram sustados por mim, se não durante os 9 anos impostos por Horácio, ao menos por 4 ou 5 anos, antes que eu permitissem que fossem publicados. Fecha aspas. Estamos agora em condições de ampliar e, sob certos aspectos, corrigir essas rememorações com base em provas contemporâneas do autor. Além de várias referências dispersas ao assunto, as primeiras importantes publicadas sobre o interesse de Freud pelos sonhos aparecem num curso de uma longa nota de rodapé ao primeiro de seus casos clínicos, o da senhora M. von N., com data de 15 de maio, nos estudos sobre a histeria de Breuer e Freud. Examina ele o fato de que os pacientes neuróticos parecem ter necessidade de associar uma com as outras quaisquer ideias que porventura estejam simultaneamente presentes em suas mentes. Prossegue ele, abre aspas, não faz muito tempo pude convencer-me da intensidade de uma compulsão dessa espécie à associação a partir de algumas observações feitas num campo diferente. Durante várias semanas, vi-me obrigado a trocar minha cama habitual por uma mais dura, na qual tive sonhos numerosos ou mais nítidos, ou na qual talvez não tenha conseguido atingir a profundidade normal do sono. No primeiro quarto de hora depois do acordar, recordava-me de todos os sonhos que tivera durante a noite, e me dei ao trabalho de anotá-los e tentar solucioná-los. Consegui relacionar todos esses sonhos com 2 fatores. Primeiro, com a necessidade de elaborar quaisquer ideias de que só tivesse tratado de modo superficial durante o dia, que tivessem sido apenas mencionados e, afinal, não tivessem sido tratados. E segundo, com a compulsão de vincular quaisquer ideias que pudessem estar presentes no mesmo estado de consciência. O caráter absurdo e contraditório dos sonhos pode ser investigado até a ascendência não controlada deste segundo fator. Fecha aspas. Infelizmente, não se pode datar esse trecho com exatidão. O prefácio ao volume foi escrito em abril de 1895. Uma carta de 22 de junho de 1894 parece implicar que os casos clínicos já estavam solucionados nessa ocasião, e isso certamente já havia ocorrido em 4 de março de 1895. A carta de Freud dessa data é de particular interesse, por dar o primeiro vislumbre da teoria da realização de desejo. No recorrer dessa carta, Freud cita a história do sonho de conveniência, do estudante de medicina, que se acha incluído nas páginas 159 e 60 desse volume. Entretanto, foi somente em 24 de julho de 1895 que a análise de seu próprio sonho com a injeção de Irma, um sonho modelo no capítulo 2, estabeleceu essa teoria em definitivo na mente de Freud. Em setembro desse mesmo ano, de 1895,
Freud escreveu a primeira parte de seu Projeto para uma Psicologia Científica, publicado como um apêndice à correspondência com Fliess. E as seções 19, 20 e 21 do projeto constituem uma primeira abordagem de uma teoria coerente dos sonhos. Ele já inclui muitos elementos importantes que reaparecem na presente obra, tais como 1. O caráter de realização de desejo dos sonhos. 2. Seu caráter alucinatório. 3. O funcionamento regressivo da mente nas alucinações e nos sonhos, o que já fora apontado por Breuer em sua contribuição teórica aos estudos sobre a histeria. 4. O fato de o estado do sonho envolver paralisia motora. 5. A natureza do mecanismo de deslocamento nos sonhos. E 6. A semelhança entre os mecanismos dos sonhos e dos sintomas neuróticos. Mais do que isso, contudo, o projeto traz uma indicação clara do que é provavelmente a mais crucial das descobertas dada ao mundo em a interpretação dos sonhos, a distinção entre os dois diferentes modos de funcionamento psíquico, os processos primário e secundário. Isso, contudo, está longe de esgotar a importância do projeto e das cartas a Fliess escritas em relação ao tal projeto, em fins de 1895. Não é exagero afirmar que grande parte do 7º capítulo de A Interpretação dos Sonhos e, de fato, dos estudos metapsicológicos posteriores de Freud só se tornou plenamente inteligível a partir da publicação do projeto. Os estudiosos dos escritos teóricos de Freud têm estado cientes de que, até mesmo em suas especulações psicológicas mais profundas, encontra-se pouco ou nenhum debate sobre alguns dos conceitos mais fundamentais de que ele se vale. Conceitos, por exemplo, como os de energia psíquica, somas de excitação, catexia, quantidade, qualidade, intensidade e assim por diante. Praticamente, a única abordagem explícita de uma discussão desses conceitos nas obras publicadas de Freud é a penúltima frase de seu primeiro trabalho sobre as neuropsicoses de defesa, de 1894, no qual formula a hipótese de que, nas funções mentais, deve-se distinguir algo, uma carga de afeto ou soma de excitação, que possui todas as características de uma quantidade, embora não tenhamos meios de medi-la, passível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga, e que se espalha sobre os traços mnêmicos das representações como uma carga elétrica espalhada pela superfície de um corpo. A escassez de explicação dessas ideias, tão básica nos escritos posteriores de Freud, sugere que ele presumia que elas fossem uma coisa tão natural para os seus leitores quanto eram para ele mesmo. E devemos nossa gratidão à correspondência com Fliess, publicada postumamente, por lançar muita luz precisamente sobre esses pontos obscuros. Naturalmente, é impossível entrarmos aqui em qualquer exame pormenorizado do assunto, e o leitor deve ser encaminhado ao próprio volume e sua elucidativa introdução feita pelo Dr. Chris. O ponto crucial da questão, entretanto, pode ser indicado de maneira bem simples. A essência do projeto de Freud estava na ideia de combinar num todo único duas teorias de origem diferente. A primeira delas derivava, em última análise, da escola fisiológica de Helmholtz, da qual o professor de Freud, o fisiologista Brick, era um membro destacado. De acordo com essa teoria, a neurofisiologia e, consequentemente, a psicologia eram regidas por leis puramente físico-químicas. Tal, por exemplo, era a lei da constância, frequentemente mencionada por Freud e por Breuer e expressa nos seguintes termos em 1892, abre aspas, o sistema nervoso se esforça por manter constante, em seu estado funcional, algo que pode ser descrito como a soma de excitação, fecha aspas. A maior parte de contribuição teórica feita por Breuer aos estudos sobre a histeria foi uma complexa construção elaborada em harmonia com essas linhas. A segunda grande teoria evocada por Freud em seu projeto foi a doutrina anatômica do neurônio, que estava obtendo a aceitação dos neuroanatomistas no fim da década de 1890. O termo neurônio só foi introduzido por Waldeyer em 1891.
Essa doutrina estabelecia que a unidade funcional do sistema nervoso central era uma célula distinta, sem nenhuma continuidade anatômica direta com as células adjacentes. As frases iniciais do projeto mostram claramente como sua base residia numa combinação dessas duas teorias. Seu objetivo, escreveu Freud, era, abre aspas, representar os processos psíquicos como estados quantitativamente definidos de partículas materiais especificáveis, fecha aspas. Em seguida, ele postulou que essas partículas materiais eram os neurônios, e que a distinção entre se acharem eles no estado de atividade ou num estado de repouso era feita por quantidade, que estava sujeita às leis gerais do movimento. Assim, um neurônio poderia estar vazio ou cheio de uma certa quantidade, ou seja, catexizado. A excitação nervosa deveria ser interpretada como uma quantidade fluindo através de um sistema de neurônios, e essa corrente poderia encontrar resistência ou ser facilitada, conforme os estados das barreiras de contato entre os neurônios. Somente depois de 1897 é que o termo sinapse foi introduzido por Foster e Sherrington. O funcionamento de todo o sistema nervoso estaria sujeito a um princípio geral de inércia, segundo o qual os neurônios sempre tendem a se livrar de qualquer quantidade de que possam estar cheios. Um princípio correlato ao princípio da constância. Utilizando como tijolos esses e outros conceitos semelhantes, Freud construiu um modelo altamente complexo e extraordinariamente engenhoso da mente como uma máquina neurológica. Um papel preponderante foi desempenhado no esquema de Freud por uma divisão hipotética dos neurônios em 3 classes ou sistemas, diferenciados de acordo com seus modos de funcionamento. Desses, os 2 primeiros relacionavam-se, respectivamente, aos estímulos externos e às excitações internas. Ambos funcionavam numa base apenas quantitativa, isso é, suas ações eram inteiramente determinadas pela magnitude das excitações nervosas que incidiam sobre eles. O terceiro sistema estava correlacionado com as diferenças qualitativas que distinguem as sensações e sentimentos conscientes. Essa divisão dos neurônios em 3 sistemas constitui a base de complexas explicações fisiológicas de coisas como o funcionamento da memória, a percepção da realidade, o processo de pensamento e também os fenômenos dos sonhos e dos distúrbios neuróticos. Entretanto, as obscuridades e dificuldades começaram a se acumular, e durante os meses que se seguiram à redação do projeto, Freud revisou continuamente suas teorias. Com o passar do tempo, seu interesse foi se desviando gradualmente dos problemas neurológicos e teóricos para os problemas psicológicos e clínicos, e ele acabou por abandonar todo o esquema. E quando, alguns anos depois, no capítulo 7 dessa obra, Freud retomou o problema teórico, embora por certo jamais abandonasse a crença de que uma base física da psicologia seria finalmente estabelecida, o fundamento neurofisiológico foi aparentemente abandonado. Não obstante, e é por esse motivo que o projeto é importante para os leitores de A Interpretação dos Sonhos, grande parte do modelo geral do esquema anterior, assim como muitos de seus elementos, foram transpostos para o novo esquema. Os sistemas de neurônios foram substituídos por sistemas ou instâncias psíquicos. Uma catexia hipotética da energia psíquica tomou o lugar da quantidade física. O princípio da inércia tornou-se a base do princípio do prazer. Além disso, alguns dos relatos pormenorizados dos processos psíquicos apresentados no capítulo 7 muito devem a seus precursores fisiológicos e podem ser compreendidos com mais facilidade mediante referência a eles. Isso se aplica, por exemplo, à descrição do armazenamento dos traços de memória nos sistemas minêmicos, ao exame da natureza dos desejos e das diferentes formas de satisfazê-los, e à ênfase dada ao papel desempenhado pelos processos verbais de pensamento na adaptação às exigências da realidade. Tudo isso é amplamente suficiente para justificar a asserção de Freud que a interpretação dos sonhos estava concluída em todos os seus aspectos essenciais no começo de 1896. Não obstante,
estamos agora em condições de acrescentar algumas ressalvas. Por exemplo, a existência do complexo de Édipo só foi estabelecida no verão e outono de 1897, e embora isso não constituísse por si só uma contribuição direta à teoria dos sonhos, mesmo assim desempenhou um papel relevante ao ressaltar as raízes infantis dos desejos inconscientes subjacentes aos sonhos. De importância teórica mais evidente foi a descoberta da onipresença nos sonhos do desejo de dormir. Isso só foi anunciado por Freud em 9 de junho de 1899. Além disso, a primeira insinuação do processo de elaboração secundária parece ter se verificado numa carta de 7 de julho de 1897. A semelhança de estrutura entre os sonhos e os sintomas neuróticos já fora assinalada, como vimos no projeto de 1895, e houve alusões periódicas a ela até o outono de 1897. Curiosamente, contudo, daí por diante parece ter caído no esquecimento, pois é anunciada em 3 de janeiro de 1899 como uma nova descoberta e como uma explicação da razão por que o livro permanecera inacabado por tanto tempo. A correspondência com Flies permite-nos acompanhar com alguns detalhes o processo efetivo da composição. A ideia de escrever o livro é mencionada por Freud pela primeira vez em maio de 1897, mas é rapidamente posta de lado, provavelmente porque seu interesse começara a centralizar-se, naquela época, em sua autoanálise que iria conduzi-lo durante o verão à descoberta do complexo de Édipo. No fim do ano, o livro foi retomado e nos primeiros meses de 1898, um primeiro esboço de toda a obra parece ter sido concluído, com exceção do primeiro capítulo. O trabalho no livro foi paralisado em junho daquele ano e só foi reiniciado após as férias de verão. Em 23 de outubro de 1898, Freud escreve que o livro, abre aspas, permanece estacionário, inalterado. Não tenho nenhum motivo para prepará-lo para a publicação, e a lacuna na psicologia, bem como a lacuna deixada pela eliminação do sonho modelar completamente analisado, são entraves à sua conclusão que ainda não superei. Fecha aspas. Verificou-se uma pausa de longos meses, até que de repente, e como escreve o próprio Freud, sem nenhum motivo particular, o livro começou a se movimentar de novo em fins de maio de 1899. Daí por diante, continuou com rapidez. O primeiro capítulo, versando sobre a literatura, que sempre fora um bicho-papão para Freud, foi concluído em junho, sendo as primeiras páginas enviadas ao tipógrafo. A revisão dos capítulos intermediários foi completada em fins de agosto. E o último capítulo sobre psicologia foi inteiramente reescrito, sendo as páginas finais despachadas no início de setembro. Tanto o manuscrito como as provas eram regularmente submetidas por Freud a Flies, para receberem sua apreciação crítica. Flies parece ter exercido considerável influência sobre a forma final do livro e ter sido responsável pela omissão da análise de um importante sonho do próprio Freud. Mas as críticas mais severas provieram do próprio autor e foram dirigidas principalmente contra o estilo e a forma literária. Abre aspas, creio, fecha aspas. Escreveu ele em 21 de setembro de 1899, depois de terminado o livro, abre aspas, que minha autocrítica não era de todo injustificada. Oculto em alguma parte de mim, também eu tenho senso fragmentário de forma, uma apreciação da beleza como uma espécie de perfeição, e as frases complicadas de meu livro sobre os sonhos, apoiadas em expressões indiretas e com visões oblíquas de seu conteúdo, ofenderam gravemente algum ideal dentro de mim. E é difícil que eu esteja errado em considerar essa falta de forma como um sinal de um domínio incompleto do material. Fecha aspas. Mas, apesar dessas autocríticas e a despeito da depressão que se seguiu ao desprezo quase total do livro pelo mundo exterior, visto que apenas 351 exemplares foram vendidos nos 6 primeiros anos após a publicação, a interpretação dos sonhos sempre foi considerada por Freud como sua obra mais importante. Abre aspas. Um discernimento claro como esse, fecha aspas, como escreveu em seu prefácio à terceira edição inglesa, abre aspas, só acontece uma vez na vida, fecha aspas.
Prefácio. Tentei neste volume fornecer uma explicação da interpretação dos sonhos e, ao fazê-lo, creio não ter ultrapassado a esfera de interesse abrangida pela neuropatologia, pois a pesquisa psicológica mostra que o sonho é o primeiro membro de uma classe de fenômenos psíquicos anormais, da qual outros membros, como as fobias histéricas, as obsessões e os delírios, estão fadados, por motivos práticos, a constituir um tema de interesse para os médicos. Como se verá a seguir, os sonhos não podem fazer nenhuma reivindicação semelhante de importância prática, mas seu valor teórico como paradigma é, por outro lado, proporcionalmente maior. Quem quer que tenha falhado em explicar a origem das imagens oníricas, dificilmente poderá esperar compreender as fobias, obsessões ou delírios, ou fazer com que uma influência terapêutica se faça sentir sobre eles. Mas a mesma correlação que responde pela importância do assunto deve também ser responsabilizada pelas deficiências desta obra. Os encadeamentos rompidos que com tanta frequência interrompem minha apresentação nada mais são do que os numerosos pontos de contato entre o problema da formação dos sonhos e os problemas mais abrangentes da psicopatologia. Estes não podem ser tratados aqui, mas, se o tempo e as forças o permitirem e houver mais material à disposição, eles serão objeto de comunicações posteriores. As dificuldades de apresentação foram aumentadas ainda mais pelas peculiaridades do material que tive de utilizar para ilustrar a interpretação de sonhos. Tornar-se-á claro, no decorrer da própria obra, o motivo por que nenhum dos sonhos já relatados na literatura do assunto ou coligido de fontes desconhecidas poderia ter qualquer serventia para os meus propósitos. Os únicos sonhos dentre os quais pude escolher foram os meus e os de meus pacientes em tratamento psicanalítico, mas fui impedido de utilizar o segundo material pelo fato de que, neste caso, os processos oníricos estavam sujeitos a uma compilação indesejável, em vista da presença adicional de características neuróticas. Mas, se quisesse relatar meus próprios sonhos, a consequência inevitável é que eu teria de revelar ao público o maior número de aspectos íntimos de minha vida mental do que gostaria, ou do que é normalmente necessário para qualquer escritor que seja um homem de ciência e não um poeta. Tal foi a penosa, mas inevitável exigência, e me submeti a ela para não abandonar por completo a possibilidade de fornecer a comprovação de minhas descobertas psicológicas. Naturalmente, contudo, não pude resistir à tentação de aparar as arestas de alguma das minhas indiscrições por meio de omissões e substituições. Sempre que isso aconteceu, porém, o valor de meus exemplos se viu drasticamente reduzido. Posso apenas manifestar a esperança de que os leitores deste livro se coloquem em minha difícil posição e me tratem com indulgência, e além disso, que qualquer um que encontre alguma espécie de referência a si próprio em meus sonhos se disponha a conceder-me o direito à liberdade de pensamento, ao menos em minha vida onírica, se não em qualquer outra área.